bem-vindos a mais um Você em Cena, um espaço de partilha de experiências exitosas no ensino, e onde quem está em cena é você, professor, é você, servidor, é você quem faz o ensino de uma forma diferenciada aí nas nossas unidades do IFTO. E hoje, para brilhar aqui no Você em Cena, nós temos a professora Patrícia. E quem vai nos apresentar e contar um pouquinho sobre ela é a Kelly Rejane, a nossa assessora pedagógica da DGE. Kelly, quem é a Patrícia que vai estar com a gente hoje? Noemi, a Patrícia é uma professora que é do campus avançado Lagoa da Confusão, e ela é idealizadora e executora de uma experiência muito interessante. Voltada para o mercado de trabalho, uma experiência muito exitosa, e o título da experiência dela é Discentes Engajados e Atuantes no Mercado de Trabalho do Agro. E agora ela vai falar para a gente como é que foi essa experiência. Vamos aí, professora, fala. Perfeito, é com você, Patrícia. Como é que é essa experiência de engajamento dos nossos estudantes do agro no mercado? Com você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como apresentada, eu sou a professora Patrícia e eu atuo principalmente aqui no campus da Lagoa da Confusão, né, no curso de agronomia, engenharia agronômica. E a gente também tem um curso técnico em agricultura. A proposta do nosso trabalho, né, o nosso projeto, com o título de Alunos Engajados e Atuantes no Mercado de Trabalho, partiu da necessidade que a gente tem no nosso curso de Ciências Agrárias, né, onde a gente deve estar sempre unindo a teoria à prática. Então, pensando nesse sentido, eu resolvi propor uma aula para a turma do segundo período na disciplina de Ecologia, onde a gente podia estar integrando o assunto do momento discutido ali na disciplina com a prática, né, onde o agrônomo está sempre ali atuando, e nada melhor do que a gente incluir os nossos acadêmicos no desenvolvimento dessas atividades. Então, a ideia inicial foi a união da teoria com a prática e utilizar um aluno nosso, que é um aluno bem envolvido nas ações aqui do IFTO, em projetos, etc., para estar comentando sobre esse assunto, que ele já está inserido no mercado de trabalho, né? Então trouxe essa vivência para o pessoal. Eu vou apresentar para vocês uma tela para eu mostrar sobre esse projeto que foi desenvolvido, né? Então, como eu falei para vocês, o tema que nós iniciamos foi Discentes Engajados e Atuantes no Mercado de Trabalho do Agro. A partir dessa proposta, eu resolvi envolver os discentes do curso de agronomia, né? E a gente fez um panfleto, esse aluno desenvolveu aqui um panfleto, como vocês estão vendo, e a gente começou a divulgar nas mídias digitais, né? E a gente começou a ter uma visualização tão grande e uma visualização tão grande que a gente abriu ao público externo. Então, outros alunos de outras turmas também participaram, e outras pessoas também que estão atuantes aí no mercado de trabalho também participaram desse momento, né? Então, a partir desse tema desenvolvido na disciplina de Ecologia, e o convite desse aluno, que ele já é veterano, do quarto período de Agronomia, para fazer essa palestra com os alunos, a gente teve alguns resultados muito interessantes a partir dessa ação. Os principais resultados referentes ao palestrante, né, que é o nosso docente ali veterano, eu elenquei alguns principais resultados. Dentro deles é que esse discente ele já é um aluno protagonista ali no IEF. Tá? Ele é envolvido em pesquisas, ele é envolvido em projetos de extensão, né? A gente tem que começar a dar importância a esses alunos e fazer com que eles sejam vistos, né? Vistos pelos outros colegas também, porque ele vai servir de incentivo, e visto pelos outros também, pelos professores, diretores, pelo mercado de trabalho da região. Né? Então, ele vai ser um possível aluno a ser empregado aqui na região. Então, além desses alunos estarem envolvidos nesses projetos de pesquisa, serem monitores, representantes de turma, eles começam a serem vistos, né, ali no meio acadêmico e profissional. Com esse tipo de ação, convidando os nossos alunos a darem palestras, a falarem sobre o que eles já estão fazendo aí no mercado de trabalho, né,
nas empresas onde eles estão atuando, a gente começa também a valorizar esses discentes da nossa unidade, né? O que isso faz como pessoa? Levanta a nossa autoestima, né? Faz com que a gente seja valorizado, que a gente seja reconhecido a partir dessas ações que a gente já veio desenvolvendo, né? Eu trabalhei bastante pesquisa, eu trabalhei em extensão, fui monitor, e agora? O que eu preciso? Ele começa a ser visto, né, como uma pessoa de destaque, como um aluno de destaque dentro da unidade. Então, além de melhorar a autoestima dele, também agrega algumas outras qualidades para ele como profissional, né? No caso desse aluno que já está inserido no mercado de trabalho, esse tipo de ação, convidar para que ele fale sobre algum tema ali para a nossa unidade, para os nossos alunos, faz com que melhore, né, a formação profissional dele, principalmente o preparo emocional, né? Eu pude observar e acompanhar esse aluno. Ele ficou bastante nervoso, porque era a primeira apresentação dele em público, né, mesmo que virtualmente. Então, ali nos dias anteriores, a gente veio preparando essa questão emocional dele, ajudando, fica tranquilo, você vai estar falando sobre um assunto que você já conhece, que você já trabalha, né, para pessoas que você também conhece. Então, esse primeiro impacto aí, que ele teve, ele conseguiu segurar mais por causa, né, dessa conversa nossa inicial, de que ele estava ali dentro ainda da zona de conforto dele, com o pessoal que ele já conhecia e o assunto também que ele conhecia. Mas isso ajuda bastante, né? Foi uma primeira experiência dele, então, com certeza, ele já teve a percepção do que precisa melhorar, do que foi bom como experiência, e levar aí para as outras oportunidades que ele tiver. Além disso, esse tipo de ação ajuda também os nossos estudantes a praticar a fala em público, né? Como falar em público, como se portar em público, a debater em público também, porque quando eles propõem a apresentar sobre algum tema, ele também tem que estar preparado ao debate, né? As perguntas, as dúvidas dos alunos. Então, isso daí, a partir do momento em que ele começa a vivenciar esse tipo de debate, ele vai ficando mais tranquilo e vai sabendo que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Independente do local onde você vai fazer uma palestra, isso é comum acontecer, né? Sempre há os debates, e é uma coisa bem tranquila, basta manter a calma. Além disso, esse tipo de atividade também ajuda os nossos estudantes a serem mais responsáveis, preparando o material com antecedência, né? Vendo realmente o que ele vai falar, preparando todo um roteiro do que ele vai apresentar. Né? Ali foi uma apresentação dentro da unidade, né, com a turma, mas se fosse para pessoas, né, de grandes empresas, né, outras aí, multinacionais, que a gente tem muito aqui na nossa região, né, empresas importantes aí do agro, então a gente ajuda também, esse tipo de ação ajuda os nossos estudantes a se prepararem, a ter uma postura diante do mercado de trabalho, a serem responsáveis, né, porque ele fez um compromisso em determinado dia apresentar para os estudantes, então independente do que acontecer, ele vai ser responsável de estar naquele lugar, de honrar com o compromisso dele feito, né? Além disso, ajuda esses nossos estudantes também a estarem estudando mais, a estarem buscando mais informações, né? A estarem se especializando mais naquele conteúdo que ele vai trabalhar. E como característica principal, que até o Júnior relata no vídeo que ele fez, que eu vou mostrar para vocês no final, é o reconhecimento externo. Ele mesmo fala que a partir daquele folder e a divulgação dele nas redes sociais, ele fala que teve mais de 10 mil visualizações naquele site do LinkedIn, que é um site profissional, né, onde a gente tem a nossa carreira acadêmica, as nossas qualificações, etc. Então, assim, ele começou a ser visto e deu uma empolgação muito grande nele, e ele falou que já está até preparado para uma próxima oportunidade. Então, uma simples ação de querer reunir, principalmente aqui nas ciências agrárias, onde a gente tem a necessidade de estudar a teoria, mas conseguir identificar esse assunto na prática, essa simples ação gerou tudo isso para um estudante, né? E para os demais estudantes, o que isso também veio a gerar? Então, como resultados dessa ação para a turma, o que eu pude observar? Devido ao momento de pandemia, nas aulas síncronas, né, os momentos que a gente tem ali ao vivo com o pessoal, eu percebo que a participação deles tem sido menor.
Mas quando eu propus esse tipo de atividade, onde um colega deles ia falar sobre algum assunto prático, né, que a gente estava trabalhando, eu percebi que houve um aumento da participação desses estudantes no encontro. Então, assim, é um momento atípico, né? As lives são muito comuns aí agora nesse momento de pandemia, mas foi um momento em que realmente agregou aos estudantes, agregou mais informação aos estudantes, porque nós conversamos durante a nossa aula sobre o assunto, e esse aluno que trabalha, que faz a prática desse assunto que nós abordamos, ele trouxe a realidade para os estudantes. Então, foi um momento aí em que houve maior participação. Esse tipo de ação também, a gente valorizar esses estudantes que estão engajados, participativos, né, que querem serem, além de estudantes que sentam ali na nossa carteira, que eles querem fazer diferença também. Esse tipo de estudante que é visualizado na nossa instituição, ele serve também como inspiração para os demais, né? Então, a turma deve pensar assim, pô, se ele falou e foi tão bem, foi tão tranquilo, foi uma coisa que ele trabalha, que ele vê, tem o suporte dos professores, então eu também consigo, eu também vou tentar, também vou me envolver em projetos de pesquisa, eu também quero ser monitor, eu também quero ser representante de turma, né? Quero fazer projetos de extensão. Então, esse tipo de ação, a gente enaltecendo, né, de forma positiva esses alunos que são atuantes ali, engajados no curso, serve sim como inspiração para os demais, né, para a gente tentar tirar ali da zona de conforto e fazer com que eles também sejam atuantes durante o curso, né, e aí quando saírem também no mercado de trabalho. Isso faz com que esses estudantes, né, que estão ali mais só para assistir a aula, comecem a sair dessa zona de conforto, né, e comecem a ter metas durante o curso e conquistá-las, né? Porque durante o curso é um momento em que você tem a chance de errar, de acertar, de se preparar, de ter a ajuda do professor. Então, saindo dessa zona de conforto deles aí e se expondo, né, aparecendo dessa forma, sendo um palestrante, como foi o exemplo que eu citei aqui, tira totalmente o conforto dele ali, o equilíbrio dele, né, e faz com que ele realmente se prepare e esteja capacitado para esse tipo de apresentação. Além disso, a turma, né, como o palestrante ele já é um aluno da instituição e é conhecido como demais, isso instigou o debate, né? Normalmente o pessoal participa pouco dos debates com os professores. Então, quando a gente colocou um aluno para falar sobre o assunto, e eles ali são colegas, né? Então, instigou o debate, né, a gerar mais perguntas, a um bate-papo muito legal que a gente teve durante esse encontro. E como resultado final, né, que a gente conseguiu linkar a teoria e a prática, né, com esses temas abordados em sala de aula, que além da disciplina de ecologia, que a gente tenta sempre traçar a teoria com a prática dentro das ciências agrárias, todas as outras disciplinas é possível a gente desenvolver esse tipo de atividade, né? E esse tipo de assunto que está no cotidiano nosso, né, profissional, tanto aqui na sala de aula quanto na nossa vida profissional das ciências agrárias, é muito comum de acontecer e eu acho que o debate, esse tipo de debate é muito enriquecedor para os alunos, né, para esses futuros profissionais também. Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo desse aluno. Primeiro vai ser o vídeo do palestrante, tá? E depois eu vou mostrar para vocês a opinião de um aluno que assistiu a palestra. Então, primeiro vamos ao palestrante, que foi o acadêmico do 4º período de agronomia. Olá, professora Patrícia. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Júnior Moura e eu vim aqui para falar um pouco sobre essa palestra que eu tive a oportunidade de ministrar aos alunos do Instituto Federal do Tocantins, Campus Lagoa da Confusão. Foi uma palestra sobre controle biológico e, como eu falei para o pessoal na apresentação, eu trabalho hoje numa biofábrica de produção de parasitoides para controle biológico e estou aqui dentro do laboratório de produção e falar um pouco sobre a minha experiência, como foi dar uma palestra. Nunca tinha feito isso antes, não sou uma das melhores pessoas para falar sobre o assunto, mas sou um grande entusiasta e amante do assunto e gosto de falar sobre isso. E enfim, apareceu uma oportunidade, né, para chegar na turma e conversar um pouco sobre o que eu faço aqui
e comentar um pouco das relações ecológicas que existem dentro desta relação. Eu tive publicando nas minhas redes sociais e tudo isso gerou uma ação que teve um grande impacto no meu perfil mesmo no LinkedIn. A publicação teve mais de 10 mil visualizações, com pessoas comentando, dando força. Teve comentário de grandes empresas da área de controle biológico. Então acredito que esta ação para mim foi muito boa, foi muito positiva. Teve um impacto, assim, um certo marketing pessoal muito bacana. E dentro do IF também, eu tive alguns feedbacks bem positivos dos alunos que assistiram e comentários positivos dos meus professores também. Confesso que fiquei muito nervoso, aceitei, mas fiquei muito nervoso, assim, de tipo, será que eu vou dar conta, né? Mas deu tudo certo e não vejo a hora de aparecer uma próxima oportunidade para quem sabe falar de outro assunto ou do mesmo assunto, para alunos de outras turmas ou de outros campos. E você que está aí assistindo, acho que não tenha medo de ir a público. Aproveita aí, tudo online, né? Você está em casa, então não tem que ter medo, né? E quando for de frente a frente com a plateia também, é só estudar bem, se preparar, falar do que gosta, que dá certo. Muito obrigado à professora Patrícia, muito obrigado a todos do Instituto Federal do Tocantins, Campus Lagoa da Confusão. Quando aparecer uma próxima oportunidade, eu tô junto. Que gracinha! Agora, a postura dele, a questão motivacional foi altíssima. Muito legal. Foi. Agora eu vou apresentar para vocês o segundo depoimento de um aluno que assistiu a palestra. Tá? Vou compartilhar com vocês. Olá, eu me chamo Luiz Zanfo Provenço, sou aluno do curso superior em Engenharia Agronômica, cursando segundo período no campus avançado Lagoa da Confusão, Instituto Federal Tocantins, e venho falar um pouco sobre a ação realizada pela professora Patrícia, juntamente com um aluno do quarto período, Júnior Moura. Eu quero falar que esse tipo de ações agregam bastante no nosso conhecimento, que o proposto tema tratado foi o controle biológico. E, em si, esse tema é algo que eu vivencio na prática, tanto em trabalho científico quanto em estágio, entre outros fatores, pois o controle biológico nada mais nada menos que é o controle do inseto praga com o uso de inimigos naturais para a redução de defensivos agrícolas. Eu quero agradecer à professora pela realização dessa ação, pois agrega muito no nosso conhecimento e melhora nossas práticas no dia a dia. Obrigado. Muito bacana. Patrícia, só gratidão, parabenizá-la demais. E, como eu falei, vou fazer duas perguntinhas. Kelly, se você tiver uma perguntinha também pode fazer, que nós estamos para encerrar já o nosso quadro Você em Cena de hoje. Kelly? Eu tenho só um elogio, Noemi, para fazer a Patrícia. Como é importante, né? Como é gratificante a gente ver que o nosso aluno que era tímido participou da ação, gostou e já quer uma nova oportunidade para participar novamente. Isso é muito gratificante. Então, ações como essa são assim, revitalizantes, né, para o nosso trabalho no dia a dia. Parabéns, Patrícia, e para os demais que se envolveram nessa ação. Parabéns, a visibilidade que vocês deram, a unidade de vocês, ao IFPO como um todo. Parabéns pela ação. E esperando já para saber quem é o próximo acadêmico que vai colocar o seu rosto na mídia e vai estar em cena também, né? Você está fazendo você em cena com os estudantes aí. Parabéns, Patrícia. A ação realmente mereceu ser compartilhada. E a gente se vê com mais cenas diferentes no próximo Você em Cena. Kelly, que experiência bacana. Como foi gostoso ver os dois estudantes falando, né? E, enfim, nós estamos nos nossos momentos finais. Você tem alguma coisa para falar aí para a professora Patrícia? Algum comentário, alguma questão? Noemi, o que eu tenho, na verdade, é um elogio muito grande para fazer a Patrícia, aos estudantes, né? Ficou bem visível que o estudante mencionou que ele era tímido, né? E aí, com a ação, ele perdeu a timidez, apresentou, e já quer uma nova oportunidade para apresentar novamente, né? Então, é muito gratificante ver o nosso estudante crescendo, desenvolvendo, né? Parabéns à Patrícia
e aos demais que se envolveram nessa ação. É isso mesmo. Patrícia, eu fiz algumas anotações aqui que eu quero destacar dentro desse seu projeto de engajamento. O fator motivacional altíssimo, né? Mas só foi possível esse estudante superar os seus receios e ir para frente de tela e se colocar como palestrante online, graças ao suporte que vocês deram. Isso é essencial. E sempre que a gente provoca alguém a uma ação, nós temos que dar o suporte necessário para que essa ação seja realizada. A construção do currículo, fantástico, para um estudante, um acadêmico, né? Poder colocar em seu currículo, foi palestrante de um evento na área, é currículo, sim, favorece até se ele quiser seguir carreira acadêmica, mestrado, ou mesmo para contratação futura. E o relacionamento com empresas, a visibilidade que vocês deram, que você deu a esse estudante no seu projeto, as empresas sabem agora, tanto quem é o estudante, quanto que temos um curso de agro aí na unidade. Isso é fantástico. Parabéns e muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Obrigada, eu que agradeço por poder mostrar esse tipo de ação, né, que surgiu de um simples planejamento de aula. A gente teve essa ideia e aí a gente até hoje colhe bons frutos, inclusive nessa reportagem que está sendo gravada. E quando você fala de certificação, ele recebeu um certificado mesmo como palestrante e isso deixou ele bem animado. Inclusive, ele já colocou no currículo Lattes dele e realmente é uma visibilidade que a gente dá, uma oportunidade de serem vistos, né? Muito boa mesmo para a formação desses nossos alunos. E a gente sempre fala para eles, deixa claro, que eles estão aqui durante a graduação, né, os cursos que eles estão fazendo aqui, para errar, para acertar, e nós, como os professores, estamos sempre do lado. Além dos professores, a gente tem também a equipe pedagógica, né, toda a equipe de gerência de ensino, que está do lado desses estudantes para comportá-los da melhor forma possível, em preparar uma apresentação, como que é a postura deles, como que eles devem, né, falar em público. Então, a gente está aqui para dar esse suporte para ele. E aqui ele aceitou e ficou animado, porque realmente ele viu que aqui é o lugar de acertar, de errar, de corrigir e se preparar para o mercado de trabalho. Todos eles aqui, eu falo para eles, todos eles aqui já podem se considerar como profissionais, né? Porque muitos estão estudando, mas também estão trabalhando. Então, eles já estão no mercado de trabalho, já são profissionais e devem ter esse tipo de formação também. Perfeito. E isso é ensino-aprendizagem, um espaço de erro, né? O erro é um caminho para o acerto, já diz aí o construtivismo, nosso educador Maury Piaget. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Kelly. E nos vemos no próximo Você em Cena com mais cenas de experiências exitosas nas nossas unidades do IFTO. Um abraço a todos e mais uma vez parabéns pela experiência. Tchau, tchau. Obrigada. Ah.